para nós, assim, como família, foi um dos desafios, assim, um desafio, assim, maior que a gente teve. Quando a minha esposa, ela recebeu, né, o diagnóstico, né, de tudo, assim, ela passou por muitas coisas, assim. Ela teve endometriose, né, passou por um momento de cirurgias e tudo mais. E a gente, de 2019 para cá, a gente estava tentando, né, engravidar, a gente teve, né, a gente passou por muitos processos até, né, descobrir, assim, por que as coisas não estavam dando certo nessa questão da gravidez e tudo mais. Aí, a gente estava até de férias, a gente estava em Palestina de Goiás, a gente estava com o Mário lá de férias, estava passando um tempo lá. E a gente estava assim, entregamos nosso coração ao Senhor, sabe? Deus, o Senhor pode todas as coisas, né? A gente tem o desejo de ter mais um filho, né? O Senhor sabe disso. É algo assim que está no nosso coração, né? A gente coloca diante do Senhor. E aí, a gente estava em Goiás, e aí no dia que eu ia embora, o que aconteceu? A gente estava ali, a gente ficou uma semana, e eu ia embora para Cuiabá junto com meu filho, né, com o Micael, e a minha esposa, ela ia para Caxias do Sul cuidar da mãe dela, porque a minha sogra ia passar por uma cirurgia, e a minha esposa ia para Caxias do Sul ficar com a mãe dela. E aí ela ficaria com a mãe dela ali, né, o período que ela ia fazer cirurgia, um período ali, e aí depois ela ia me encontrar lá em Cuiabá, e aí depois a gente, né, iria juntos para o clube. Aí nisso, nesse último dia que a gente estava juntos, ela começou a ter um sangramento muito forte. Aí ela, poxa amor, tô tendo um fluxo muito forte e tal. Beleza. Aí nisso eu pego e viajo, né? E aí o voo dela ia ser no outro dia de madrugada para Caxias. E ela, amor, tô meio assim, tá diferente, tal, esse sangramento. E aí ela pega o voo, eu chego em Cuiabá, ela pega o voo e chega em Caxias do Sul. Aí chega lá, ela começa a passar mal, né? Começa a ter um desconforto muito grande na barriga ali. E aí ela vai pro hospital. Quando ela chega no hospital, e nisso ela tendo que cuidar da mãe dela que estava passando por um procedimento cirúrgico ali e tudo mais. E aí a mãe dela já estava em casa, né, se recuperando, e ela foi pro hospital. Tava com um incômodo, uma dor. Aí chega no hospital, o médico chega e fala assim: Natiele, eu preciso pedir um exame de sangue para você, né, pra gente ver porque desse fluxo, essa dor que você tá sentindo e tal, não é normal. Aí nisso que o médico pede o exame para ela descobre que tava grávida. E aí o médico já fala assim, ó, pode ser que essa gravidez seja nas trompas. Então, assim, e esse médico que atendeu ela, ele tava indo viajar. Ele atendeu ela, pediu o exame, e nisso que saiu o resultado do exame, o médico já tava indo viajar, indo embora. Aí ele falou assim, ó, você tá grávida, né? E você tá tendo um aborto, tá perdendo a criança. E aí nisso que ela tava sentindo muita dor, ela já correu pro hospital e falou assim, a médica que tava de plantão no momento ali, recebeu ela, e aí olhou o exame e falou assim, ó, você tá tendo tá tendo uma gravidez, e a sua gravidez é nas trompas, em uma das trompas. E é cirúrgico. Então você imagina, irmão, foi para ajudar a mãe dela num procedimento, e aí ela agora vai passar por esse momento cirúrgico. E era algo assim que a gente tava orando, que a gente tava... E aí nisso que ela passou, que ela chega no hospital ali, a médica fala que é um procedimento cirúrgico, que ela teve que fazer uma cirurgia de urgência para retirar o feto ali de uma das trompas, porque poderia causar um rompimento, né? E os danos ali poderiam ser bem maior. Aí nisso que ela vai para esse procedimento cirúrgico, ela, né, retira ali tudo, retira uma das trompas, aí a possibilidade da gente engravidar diminui em 50%,
E aí a médica que atendeu ela foi e fez o teste na outra trompa. E ela falou, saiu ali do procedimento, ela falou assim, Natiele, a sua outra trompa, ela não tá 100%. Né? Ela não tá 100%, então assim, nós estamos pensando, né, para que vocês conversem com o seu marido e tudo mais, para que vocês vão para uma fertilização in vitro, né, para que vocês pensem em outros meios de engravidar. Aí nisso, cara, quando ela recebe isso, sabe, foi um choque assim muito grande. A gente nem tinha compartilhado no primeiro momento com o nosso filho, que era um desejo assim que ele tava muito grande no coração também de ter um irmãozinho. Aí nós não compartilhamos, sabe? Aí ela falou pra mim, falei, poxa, amor, esse momento difícil, né, cara? Aí ela sai do médico e a passagem dela tava comprada pro dia seguinte, que ela ia me encontrar. E aí a médica fala assim, não, ela perguntou, doutor, eu tenho uma viagem já marcada para amanhã e tudo. Ela falou, não, você pode viajar, mas assim, né, com auxílio das aeromoças, de qualquer desconforto, você tem que correr para um hospital, porque você recém fez a cirurgia, assim, eu não tenho contraindicação, mas assim, você recentemente fez a cirurgia, de um dia para o outro. Né? E aí ela falou assim, eu vou te liberar, vou te dar um atestado para você ir, né? Mas chegando lá, qualquer desconforto, qualquer coisa, você avisa. E aí, irmão, ela chega em Cuiabá. Chega em Cuiabá e a gente tem um tempo ali juntos, né? A gente conversa, a gente, né? É um momento assim difícil, né? Foi um momento difícil assim para nós ali naquele momento. Aí a gente, né, ora, a gente entrega, sabe, o nosso coração ao Senhor e sabendo assim, cara, que Deus ele tava no controle, né? Ele tava no controle daquela situação, ele tava cuidando de nós ali naquele momento. E aí quando a gente tem aí que entra, né, e tudo aquilo que eu falei dessa proposta de ir para Tombense e tudo mais. E aí se gerou o quê? De que quando a gente foi para receber uma proposta para ir para Tombense, lá não tinha muita estrutura hospitalar. Então, assim, gerou um receio também na minha esposa, porque se ela passasse novamente por alguma intercorrência nesse meio tempo, cara, a gente nem sabia como é que era. Mas a gente sabia que a cidade era pequena e aí a gente foi pesquisar o que tinha, né, para nos auxiliar lá para esse acompanhamento dela e desse acompanhamento nosso em relação àquilo que nós estávamos programando para o próximo filho. E aí, cara, a gente fez uma oração, a gente falou, Senhor, o Senhor cuidou da nossa vida até agora. E é o Senhor quem está nos chamando para ir, né, para esse lugar, para esse clube, para essa cidade. E a gente sabe que é o Senhor quem vai cuidar de nós. E a nossa dependência está no Senhor. E fomos, irmão. Aí chegou lá, a gente, né, vivendo a vida normal. Cheguei lá em dezembro, já na virada de ano. Dezembro, janeiro, fevereiro, março para abril, cara. A minha esposa, ela descobre que tá grávida. Aí ela falou assim, não, amor, isso aqui não tá acontecendo, não. Né, por tudo isso que passou, como assim? Aí a gente correu para uma cidade vizinha ali, que tinha uma estrutura assim de hospital melhor. Aí a gente já foi direto assim para saber assim se o embrião ali, o feto, estava dentro do útero, porque o nosso medo era se parasse novamente em uma das trompas. E aí nisso que a gente faz ali a ultrassom para ver, o médico fala, ó, tem um pontinho pequenininho, né, e ele de fato tá dentro do útero. E aí a gente já tem um alívio ali, né? Eu falei assim, amor, a gente não caiu a ficha ainda, mas tá aí. Agora o médico falou, ó, só cuidar e que vai desenvolver e crescer. Irmão, passou o tempo, minha esposa teve uma gravidez assim, excelente. Teve assim, uma gravidez, cara, não teve um enjoo, não teve tontura, não teve nada, assim, foi maravilhosa. Aí a gente retorna para onde? Acabou a Tombense, a gente retorna para Caxias do Sul. A mesma médica que fez a cirurgia dela das trompas, que tirou o feto, né, quando
ela perdeu o bebê ali, nós perdemos o bebê. Foi a mesma médica que fez o parto agora do Israel. E o Israel hoje, né, um milagre assim do Senhor na nossa vida, algo assim que a gente olha para ele todos os dias e vê assim, cara, a graça de Deus estendida sobre a nossa família, sabe? Há poucos dias atrás ele completou 3 meses e o mais assim que marcou a gente foi quando a gente retornou lá, né, na doutora, ela olhou assim e meio que não acreditou, porque ela, mais do que nós, ela viu toda a situação e viu como é que tava, né, a questão da Natiele, a questão da trompas ali, e foi algo assim de que, cara, a gente sabe que foi o Senhor, né, a gente não tem como a gente imaginar outra coisa, porque foi assim, algo muito, muito marcante para nós, sabe? Deus fez questão. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.